Olá pessoal, esse aqui vai ser o primeiro podcast que eu vou tentar fazer aqui no YouTube, tá? Então tem a parte ali dos vídeos, das lives, também tem podcast. Então esse aqui só vai ser uma versão com áudio aí do nosso canal, tá? Então o primeiro episódio aqui vai ser sobre o Omega Trust, que seria o pai de todos os golpes aí das operações. Vamos dizer, o pai de todas as operações. Então por que a gente fala que o golpe das operações tem mais de 23 anos? Porque começou nos Estados Unidos com um esquema fraudulento chamado Omega Trust. E todas as artimanhas que esses golpistas usam, eles importaram dos Estados Unidos, desse golpista chamado Clyde Hood, né? Que ele tinha uma, entre aspas, operação chamada Omega Trust. Então aqui a gente vai detalhar para você como que é bem parecido a estratégia que eles usam nas operações, né? O Clyde Hood também usava nos Estados Unidos, porque é um Ctrl+C, Ctrl+V aí que eles fizeram dessa Omega Trust. Então a Omega Trust e Trading Limitada era uma empresa americana que envolvia uma fraude bancária, principalmente por volta de 1994 a 2000, tá? Por isso que a gente fala que tem mais de 23 anos esse golpe. A organização foi criada pelo eletricista aposentado chamado Clyde Hood, que o apresentou como um programa de investimento offshore que oferece instrumentos financeiros complexos com pagamento de 50 para 1 ou mais. Em 2001, Hood se declarou culpado de acusações decorrentes do esquema e admitiu que os investidores da Omega nunca poderiam ter recebido os lucros prometidos, né? Embora tenha havido muitos golpes bancários nos anos 90, o Omega é separado pela fé duradoura das vítimas de que eles receberiam um retorno sobre o seu investimento. Mesmo após a prisão de Hood, quando as autoridades federais ofereceram restituição para cerca de 10 mil vítimas, muitas se recusaram-se por medo de se desqualificarem de receber o tal esperado pagamento da Omega. Entendeu? Então isso aqui é o que eles fazem nas operações, né? Se você entrar com processo contra o gestor, ou se você fizer algum boletim de ocorrência, você vai perder a tal bênção, né? Então é a mesma artimanha aí, né, do golpista Clyde Hood, né? Aí fala aqui, Clyde Hood era um residente ao longo da vida de Maton, Illinois, onde ele trabalhava como eletricista. E em dezembro de 1990 ele foi indiciado em Pike County, Indiana, em conexão com um esquema fraudulento de venda de petróleo no exterior futuros, né? O caso foi julgado improcedente quando Hood se recusou a comparecer perante o tribunal. De acordo com testemunhos do tribunal, Hood e seu mentor viajaram para Oregon no início dos anos 90, onde conheceu alguns dos vigaristas que dirigiam os primeiros golpes bancários. O termo banco principal não tem significado real, exceto para criar a aparência de que o golpe envolve instituições e programas financeiros especiais que normalmente só estariam disponíveis para os ricos. Um arremesso típico de banco principal envolve descontos, né, notas bancárias principais e outros instrumentos financeiros que são supostamente complexos demais para os investidores entenderem, né? E aí o golpe começa aqui, né? Na versão de Hood do golpe bancário principal, a Omega ofereceu um contrato de empréstimo de parte privada, em que a vítima emprestaria $100 ao banco principal e recebe um pagamento fixo de $5.000, além do original $100 que a pessoa investiu. Em setembro de 1994, um programa de rolagem seria oferecido para os participantes pudessem reinvestir seus lucros até 3 vezes, resultando em um retorno total de $765.000. Hood alegou ser uma das apenas 7 pessoas, possivelmente 8 no mundo, qualificadas para gerenciar esses instrumentos, né? Então o Clyde Hood, ele era uma de apenas 8 pessoas no mundo que teriam esse tipo de investimento. Da onde que o que o Osório fala? O Osório fala que ele é um de 7, se eu não me engano, né? Uma das 7 pessoas que
teriam esse título do Tesouro Mundial aí, né? É o mesmo papo, tá vendo? Eles só copiaram aí o golpe do Clyde Hood, tá? Usando a fraude de afinidade táticas, Hood inicialmente visava grupos de igreja, tá vendo? Osório, tá vendo? Alegando que o Espírito Santo levou a encher o armazém do Senhor, tá vendo? Mesma patifaria, compartilhando sua boa sorte com os cristãos, tá vendo? Ele vai receber uma bolada aí do Espírito Santo e ele tá querendo compartilhar essa bênção aí, tá vendo? É mesmo papo. A Ômega também alegou que apenas um número limitado de $100 de unidades seria disponibilizado e as vendas seriam encerradas em agosto de 1994. Isso ajudou a convencer as vítimas de que o programa não era simplesmente uma farsa aberta para ganhar o máximo de dinheiro possível, né? A mesma estratégia. A operação, o aporte está aberto até semana que vem, coisa do tipo, né? Para expandir o alcance do esquema, Hood contratou comerciantes de rede, vender seu produto e recrutar vendedores adicionais, né, que seria aí os paymasters. Consequentemente, os detalhes do esquema se expandiram além do plano original de Hood. Um advogado da Ômega, Michael Kodosky, continuou a vender unidades após o prazo de agosto de 1994, alegando que unidades de reembolso haviam se tornado disponíveis e inflar o pagamento de 50 para 1 em qualquer quantia que os clientes em potencial desejavam ouvir. Enquanto Hood evitava vender unidades para sua comunidade local, em Maton, a comerciante Arlene Diamond não tinha esse escrúpulo. Diamond também recomendou que os clientes enviassem pagamentos em dinheiro embrulhado em papel alumínio para evitar o escrutínio dos inspetores postais. Em 1º de setembro de 1994, Hood se encontrou com credores Ômega em Portland, Oregon, para responder perguntas e fornecer informações sobre quando os pagamentos seriam recebidos. Hood alegou estar saindo para Zurique, tá vendo? Até os golpistas do Brasil usam Zurique, né, nos golpes aí. No dia seguinte, para concluir as transações e que as 3 rolagens seriam concluídas até o final do ano. Em 1995, no entanto, a Ômega estava fazendo perguntas suficientes para o pagamento que Hood configurou em uma linha telefônica que reproduzia atualizações pré-gravadas. Pelo menos 72 mensagens diferentes foram registradas para o serviço, muitas vezes garantindo aos clientes que os pagamentos eram iminentes. As desculpas pelo atraso variaram de algum conflito financeiro internacional imprevisto a ganância, ciúme, desejo de poder dos próprios clientes da Ômega, tá vendo? Ó, o pagamento não saiu porque você é muito ganancioso, você que investiu, você é muito ganancioso, ou você tá com ciúmes aí do seu amiguinho que investiu mais, né? Tá vendo? Joga a culpa na vítima, tá vendo? Mesmo esquema aí do pessoal das operações. Com o dinheiro, Hood e seus associados compraram terras e negócios em Maton, né? Concederam empréstimos sem juros e fizeram viagens à Europa. Parte do dinheiro também foi destinada ao financiamento de negócios de outros associados da Hood, como o empreiteiro Chris Angel, né? Clyde Hood e 18 dos seus associados foram indiciados em agosto de 2000. Alguns deles se declararam culpados ou foram condenados por várias acusações de fraude de correio, lavagem de dinheiro e registraram uma declaração de impostos falsa, né? Angel mais tarde cooperou com a polícia e deixou que eles gravassem uma conversa por telefone com Hood. O advogado de Hood, Steve Ryan, também foi removido do caso quando ele estava intimado como uma testemunha para o possível conluio. Em 10 de abril de 2001, Hood se declarou culpado de conspiração por correspondência ou fraude eletrônica, conspiração para lavagem de dinheiro e apresentação de uma declaração falsa de imposto. Em 18 de janeiro de 2002, ele foi condenado a 14 anos de prisão e a ser seguido por 3 anos de
liberação supervisionada e a multa de $5.000. Hood morreu em 24 de julho de 2012. 5 de seus associados foram condenados por participação ativa do esquema e receberam ordens de restituição. 13 associados foram condenados por lavagem de dinheiro. 355 vítimas receberam restituição de fundos perdidos do Omega Trust para o total de $1.697.310. Aqui tem atividades relacionadas, né? Omega Trust inspirou esquemas semelhantes, seja para favorecer debanters falsas semelhantes ou para propor um novo caminho para garantir o pagamento prometido do golpe original. Clyde Hood testemunhou que estava ciente dos imitadores que copiavam seus métodos sem lhe enviar dinheiro. Programas conhecidos como Alpha Destiny estavam circulando em 1998. O site antifraudes especulou que Alpha e Destiny eram provavelmente administradas pelas mesmas pessoas que Omega. Após a prisão de Hood, seus associados, um e-mail da comissão Alpha Destiny negou qualquer conexão com a Omega e garantiu aos credores que o financiamento começaria em breve. Muitos estudantes da Escola de Iluminação Hunter e Helm Washington enviou dinheiro para a Omega, embora a líder Jay-Z Knight não endossou ou promoveu o programa em 1998. Essa Jay-Z Knight aqui, pessoal, essa aqui é uma das mentores lá do cara que transformou o Nessara em uma questão esotérica, né? Agora esqueci o nome dele. O morador de Helm, ex-aluno de Hunter, o morador de Helm, ex-aluno de Hunter, Shane Goodwin, aprendeu sobre o Omega com um amigo e comprou 2 unidades. Em novembro de 1999, ele estava postando relatórios na internet sob o pseudônimo de Dove the Oneness, que seria a pomba da unidade, né? Identificando-se como uma investidora Omega que agradava suas entregas de responsabilidade do programa. À medida que os credores da Omega se tornavam mais conspiradores e paranoicos com o atraso de seus pagamentos, as informações de Goodwin sobre o Omega se tornaram populares. Em 2000, ela atribuiu os atrasos do Omega a um conflito entre cavaleiros brancos e agenda sombria, né? Que mais tarde os cavaleiros brancos passaram a ser chamados de chapéus brancos e agenda sombria, que seria a cabala negra, né? Que o Luciano César tanto fala aí. Após as acusações de agosto de 2000, Goodwin garantiu a seus seguidores que caso seria incapaz de impedir o financiamento e alertou que os credores que leram e cooperaram com as investigações que poderiam perder o pagamento, tá vendo? A mesma estratégia, ó, se você fazer BO, se você cooperar com a polícia, você vai perder a sua bênção aí, tá vendo? Goodwin afirmou que o Omega era um dos 50 programas de prosperidades que seriam livres para pagamentos após a resolução do conflito. Para explicar esse eventual triunfo, ela cooptou Nessara, uma proposta de lei dos Estados Unidos publicada em 1996 por Harry Bernard. Embora o projeto da lei de Bernard nunca tenha sido patrocinado por um membro do Congresso, Goodwin alegou que havia sido secretamente aprovado em março de 2000, mas uma ordem de mordaça impediu alguém de aplicá-lo ou reconhecer sua existência. Goodwin disse que o Nessara perdoaria todos os empréstimos, eliminaria impostos. Quando Bernard fez uma exceção à deturpação de suas propostas, ela sugeriu que ele não poderia afirmar suas alegações, já que fazer isso seria um ato de traição. Após os ataques de 11 de setembro, Goodwin afirmou que o World Trade Center havia sido destruído por cidadãos dos Estados Unidos e que estão tentando interromper nossas entregas, financiamentos do Nessara. A teoria de conspiração atraiu uma audiência para Goodwin e suas reivindicações. O interesse duradouro na versão de Goodwin do Nessara sustentou as alegações originais de Clyde Hood sobre o Omega até a década de 2020. Tá? Então, na época, a Goodwin era o principal canal de informações aí sobre esse golpe da Omega Trust. E
E em determinado momento ela disse que não, que o pessoal iria receber os pagamentos, né? Que não era para ir na polícia denunciar o Clyde Hood, né? O comparsa dela, porque senão você correria o risco de perder a bênção. Como a matéria mesma que fala que muitos, né, não denunciaram e nem pediram restituição do dinheiro com medo de perder, né, a bolada. Tanto que mais de 10 mil vítimas teriam a oportunidade de ter a restituição do dinheiro, mas elas não quiseram, né? Por acreditar aí na conversa mole dessa golpista da Shane Goodwin, tá? Então, o golpe do Nessara, né, ele começa como uma proposta de reforma econômica pelo Francis Bernard, né? E depois ele manda cartas para os congressistas. Os congressistas não dão bola para ele, né? E aí ele coloca em domínio público, joga na internet. E aí essa tal de Shane Goodwin aqui, ela pega o Nessara e depois cria o GESARA, que seria global, né? E qual que era o golpe dela? O golpe dela era a mesma coisa que golpistas como o Pastor Luiz e vários outros fazem, né? Não, eu preciso de dinheiro para viajar para algum lugar, para conversar sobre esse assunto, entendeu? A mesma coisa. Então ela pedia doações para os ouvintes, né? Para que ela pudesse viajar para a Europa e para os outros países para conversar com líderes mundiais para divulgar o GESARA, né? O GESARA ser implementado com mais rapidez. E assim ela tirava dinheiro dos incautos, né? Então, trazendo para o Brasil o caso do GESARA, o Luciano César e o Ergon foram os pioneiros aí na narrativa do GESARA, né? Eles que convenceram as vítimas da narrativa do golpe, né? E depois, com o tempo, eles foram trazendo os golpistas estelionatários para apresentar para o público dele, que já passou aí pela peneiragem, né? A peneiragem que eu falo eles separando os espertos dos incautos, né? Para não falar outra palavra. E o Luciano César fez live com o estelionatário do Pastor Osório, fez live com o estelionatário do Cristiano Costa, fez live com o estelionatário do Ergon Abraham, fez e continua fazendo live com o Gleidson de Paula, que é um estelionatário, bandido sem vergonha, né? Comparo ele até com o João de Deus, né? E tá aí, né? O Luciano César, que foi o principal, dizendo para as vítimas aí que venda de aporte não é golpe, que inclusive foi autorizada pelo Banco Central, né? Mais uma das mentiras aí do Luciano César, que existem paymasters que vão ser os encarregados de fazerem os pagamentos aí, né? Do GESARA, né? E entre outras mentiras. Então o Luciano César é um psicopata, né, que não tem a mínima empatia pelas vítimas, pelas pessoas que ele engana, né? E ele foi o responsável aí de fazer a peneiragem das vítimas para elas receberem aí a narrativa do GESARA para depois caírem nos golpes dos seus comparsas que ele faz live aí diariamente, né? Então o GESARA ele não chegou no Brasil de uma hora para outra. O público que recebeu essa mentira, esse golpe, ele foi preparado. Então o Luciano enfiou um monte de abobrinha aí por goela abaixo das pessoas, justamente para separar os espertos dos incautos. Como que ele fez essa peneiragem? Mentindo sobre criança nos túneis, né? Mentindo que o Fred Mercury está vivo, que o Elvis Presley está vivo, né? Que o Trump ia voltar em março de 2021, né? Que o Biden é um clone robótico, né? Então colocou um monte de absurdo, né? Colocou foto de aeronaves de videogame falando que eram aeronaves com tecnologia alienígena, né? Um monte de abobrinha que esse psicopata disse aí justamente para separar os espertos dos incautos,
né? Então, hoje, né, teve a prisão aí de um dos comparsas do Luciano César, o Paulo Roberto Salomão, que inclusive tinha criado um canal com as vítimas desses golpes de estelionato envolvendo o Gessara, e onde ele dizia que ele iria colocar o Luciano César para administrar o grupo, né, que tinha os titãs ali, que era o Luciano César e o Ergon. Então existe um processo da Polícia Civil de Brasília, aonde o delegado diz, né, que Luciano César e Ergon Abraham são os doutrinadores do bando, né, da quadrilha, né? E tem um vídeo também da audiência onde o delegado volta a afirmar que tanto Luciano César e Ergon Abraham são os principais bandidos, os doutrinadores, né, que empurraram goela abaixo essa narrativa desse golpe. Depois convidaram os golpistas que estão nesse processo para fazer live, para apresentar os golpistas para as vítimas, para depois as vítimas estarem aí caindo em golpe de estelionato. Então o Luciano César e o Ergon são os principais aí, né, doutrinadores do bando, repetindo mais uma vez, para que fique bem gravado para esse bandido sem vergonha, né? A pessoa que segue o Luciano César, ela foi basicamente separada, né? Porque com essas mentiras, né, chega a ser até infantil do Luciano César. E no início falava que recebia informações das agências de inteligência. São umas mentiras forçadas. Você que está escutando o que eu estou falando aqui, você que é seguidor do Luciano, escute bem o que eu estou dizendo para você. Você foi separado dos espertos. Se você é seguidor do Luciano César, você, para não dizer que você é um idiota, você é incauto, você é tão ingênuo como uma criança de 8 anos, tá? Por isso que você continua acreditando. De duas ou uma, ou você tem algum problema mental, certo? Ou você é tão mau caráter quanto o Luciano César, você não tem compasso moral, então você não consegue distinguir o que é verdade do que é mentira, tá? Por isso que fica seguindo um monte de mentira do Luciano César, né? Ou você é bandido também, é um dos três, né? Porque para acreditar que um cabeludo gaiteiro de zona, que nem o Luciano César, recebe informações das agências de inteligência, pelo amor de Deus, né? Depois ele jogou pra pastora Celina, que é outra golpista sem vergonha safada, né? Que a pastora Celina tem contatos com a equipe do Trump, né? É umas mentiras que, se você falar pra uma criança de 8 anos, a criança de 8 anos não acredita nessa baboseira aí. É um monte de adulto, né, acreditando numas histórias infantis que o Luciano César conta. Depois não sabe por que a família chama vocês de maluco, né? Mas tá aí. Você foi separado dos espertos, né? O que sobrou no grupo do Luciano César foi um monte de gente imbecil, idiota, que acredita em qualquer baboseira que esse psicopata fala, né? E eu fiquei aí 2 anos alertando pra vocês, né? Gessara é golpe, eles vão aplicar golpe em você. Gessara é golpe. Todo youtuber que fala de Gessara é golpista safado e tá preparando você para golpe de estelionato. A mesma coisa com a MedBed, a mesma coisa, tá? Eles vão aplicar o mesmo golpe com a MedBed, mas nesse caso vão vender as cédulas do Zimbábue lá, que era mencionada aí pelo bandido do Ergon Abraham, tá bom? Então, você que segue o Luciano César, parabéns, você é um completo idiota, né, para acreditar que o Luciano César recebe informações da agência de inteligência, para acreditar que o Biden é um clone robótico, para acreditar que o Trump ia voltar a ser presidente dos Estados Unidos, né, por acreditar que o Elvis Presley está vivo, para acreditar que o Michael Jackson está vivo, para acreditar que um monte de artistas aí e cantores, né, dos Estados Unidos estejam vivos e alguns deles estão mortos, né? Quem tá vivo tá morto e quem tá morto tá vivo, para vocês, né? Então o Luciano César fez isso justamente para ele ter um bando de idiota, né, que acredita em qualquer merda, porque para você acreditar que o Fred Mercury tá vivo, né, você cai num qualquer golpe imbecil de estelionato,
né? Aí você tá aí com o Gleidson de Paula vendendo aporte para você, prometendo septilhões. Você sabe o que é septilhões de reais? Você não sabe, né? Você nem consegue entender porque você é um completo idiota, né? Então por isso que tá caindo em golpe de estelionato. Então tá aí, né? O Gessara é golpe, né? Os pioneiros aí da narrativa do Gessara no Brasil é o bandido do Luciano César com o Ergon Abraham. E tá aí o Luciano César e o Ergon sendo citados no processo do presidiário do Paulo Roberto Salomão como parte desse bando aí, tá? Então, para você que segue o Luciano César, você é um completo imbecil, tá? E para os demais, até o próximo episódio.